Olá pessoal, não é preciso ser faixa preta de judô nem mesmo ser fã desse esporte para saber a resposta para a seguinte pergunta: onde se originou a maior parte das artes marciais contemporâneas? Na Ásia, claro. São justamente os mestres japoneses, chineses e coreanos que, de geração em geração, ensinam os especialistas em karatê, taekwondo, aikido e outras artes marciais. Na China, a história dessas artes é especialmente interessante. Ela está intimamente ligada à religião. As pessoas acreditam que foi a comunidade de monges locais que deu origem à maioria das artes marciais da nação. Mas é claro que não estamos falando de monges comuns, mas dos guerreiros do lendário mosteiro Shaolin, aqueles que o George Lucas, autor da saga Star Wars, usou como modelo para os Cavaleiros Jedi. Há centenas de anos que se criam lendas sobre essas pessoas. Muitos o consideram super-humanos, capazes de superar os limites da razão, o limiar da dor e as leis da física. No vídeo de hoje, vamos falar detalhadamente sobre o árduo treinamento dos monges Shaolin, sobre o que eles têm que passar para a iniciação e por que todos os consideram invencíveis. Ah, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de fazer isso. Assim, os novos vídeos definitivamente não se perderão nas recomendações. Vamos lá! Educação das crianças. Antes de prosseguirmos para o programa de treinamento para jovens monges, vamos relembrar brevemente a história do mosteiro Shaolin. Ele surgiu no século V e já no século VI ele se tornou uma parte indissociável da educação dos guerreiros e dos defensores do Império Chinês. Isso continuou assim por muitos séculos, até que nos anos 20 do século passado, um comandante ateou fogo ao lendário berço dos incríveis lutadores. No grande incêndio, importantes fontes de conhecimento foram destruídas, as quais os mestres transmitiam de geração em geração. Durante meio século, o mosteiro Shaolin caiu no esquecimento. Os professores que possuíam técnicas preciosas estavam morrendo gradualmente, por isso o futuro das antigas tradições estava em risco. Felizmente, as autoridades chinesas deram um alarme a tempo e nos anos 80 uma nova página começou na vida do mosteiro. Para se tornar um guerreiro Shaolin, você deve começar sua jornada desde muito cedo. A formação pode começar a partir dos 3 anos e não há moleza para os alunos mais novos, não. Eles, assim como os adultos, levantam-se às 5 da manhã e vão treinar. Não é raro que as crianças chorem e peçam para serem levadas de volta para suas mães, como acontece nos acampamentos infantis comuns. Mas os professores, é claro, não cedem a essas manipulações. Com o tempo, os meninos se acostumam com o fato de que não podem ver seus pais mais do que uma vez a cada 2 meses, e então se dedicam totalmente ao processo de aprendizagem. O total de horas de atividades físicas diárias chega a 5, algo que provavelmente nem mesmo um atleta olímpico sonha fazer. O treinamento inclui aperfeiçoar os elementos do Kung Fu, golpes, saltos, agarrões, exercícios de equilíbrio. Além disso, os pequenos lutadores estudam os ensinamentos budistas e realizam trabalhos domésticos durante várias horas por dia, de modo que quase não tem tempo para brincadeiras despreocupadas e tolices. Descendo as escadas. Quer saber mais detalhes sobre quais exercícios os monges praticam para atingir a forma física ideal? Já vamos contar tudo. Aqui está um exemplo de uma sessão de treinamento típica do arsenal desses guerreiros habilidosos. Diga a verdade, você ficou cansado só de olhar para eles, né? Nesse exercício estão envolvidos todos os grupos musculares, então uma pessoa despreparada muito provavelmente não conseguirá fazer nem mesmo alguns segundos. Fazer prancha não é nada em comparação com isso aqui. Isso sem falar das variações do exercício com parada de mão e saltos. Normalmente, a primeira sessão de treinamento dos Shaolins começa antes do café da manhã. Nas horas matinais, os monges preparam todo o corpo, alongam e aquecem os músculos e também treinam as chamadas habilidades infantis, ou seja, a flexibilidade e o equilíbrio. Os adultos costumam perdê-las com o passar dos anos. Mas não pense que isso não cansa. Além disso, eles correm, fazem flexões e pulam. Tudo isso depois do belo aquecimento. O treino dura cerca de 1 hora e depois dele os monges tomam o café da manhã, estudam teologia, cuidam do território do templo e descansam um pouco. À tarde é hora de um segundo treinamento, desta vez para a resistência e as habilidades de combate, sobre as quais falaremos mais adiante. Mãos de ferro.
O próximo exercício não tem esse nome em vão. Seu objetivo é deixar certas partes do corpo tão fortes como se elas fossem feitas de metal de verdade. Mas ele é necessário não só para espetaculares apresentações públicas, apesar de que os shows de monges Shaolin atraem milhares de turistas à China todos os anos. A tarefa é suportar golpes muito fortes do inimigo no torso, nas extremidades e na cabeça, sem sentir as consequências, assim como usar contra este inimigo partes do corpo que são tão fortes quanto armas brancas. Explicar como exatamente os monges endurecem suas mãos ou barriga é bastante difícil, mas dizem que para isso é necessário direcionar a energia interna Qi para a parte certa do corpo, bem como prestar muita atenção na respiração. Por exemplo, prender a respiração nos momentos certos e dar golpes exclusivamente na inspiração. No entanto, a técnica completa para realizar tais truques não é conhecida por ninguém, nem mesmo na própria China. Os monges Shaolin nunca foram fãs de revelar seus próprios segredos. Ao olhar esses exercícios para desenvolver a mão de ferro, você pode não entender a princípio qual é o sentido dele, mas acredite, fazê-los corretamente é muito mais difícil do que parece. Essa prática com golpes na água, por exemplo, aprimora a precisão e a força de um guerreiro. Se você já caiu na piscina de barriga, então você sabe que não há nada de agradável em uma colisão dessas com o líquido. É o mesmo caso aqui, só que os monges não sentem mais essa dor. Frequentemente, os professores fazem seus alunos fazerem essa tarefa em dias especialmente frios. Assim, além da força do golpe, eles também têm que treinar a tolerância a quaisquer condições climáticas. Aqui temos outro exemplo. Os monges ficam em frente a potes com areia ou grãos e enfiam alternadamente suas palmas esticadas neles. Você acha que depois de alguns segundos, essa brincadeira começa a se transformar em uma verdadeira tortura para os dedos, já que eles escondem muitas terminações nervosas e os monges têm que fazer isso por cerca de 1 hora, quase todos os dias. O resultado são dedos tão poderosos quanto as garras do Wolverine e que não sentem nenhuma dor. Corrida sobre a água. Acredita-se que apenas uma pessoa poderia andar na superfície da água e não afundar, mas os monges Shaolin podem fazer até mesmo isso. Este é o Xi Liliang, e há alguns anos ele percorreu uma distância de 125 metros dessa maneira, mas com uma condição pequena. Sob seus pés havia uma ponte frágil feita de tábuas finas. E se você acha que isso torna a tarefa facilmente realizável, então você está profundamente enganado. Essas placas de compensado simplesmente flutuam na água e não são fixadas de nenhuma forma. Isso dá uma certa aderência ao correr, claro, mas para correr por pelo menos alguns metros sobre essa estrutura e não ir para debaixo d'água, você precisa ter uma velocidade incrível, um equilíbrio perfeito e muita força física. Este aluno do mosteiro Shaolin é o detentor do recorde mundial de corrida sobre a água. Sua primeira conquista, registrada em 2009, foi de 18 metros. Imagine só, para isso ele treinou por cerca de 10 anos. Com o passar dos anos, o chinês melhorou seus resultados. No futuro, ele planeja cobrir uma distância total de 150 metros. Já os céticos sugerem que ele corra pelo menos alguns passos sem as tábuas. Nós, enquanto isso, convidamos você a se inspirar no exemplo de Xi Liliang, porque sua história merece. Ele não apenas sentiu na pele todas as dificuldades de um aluno da dura escola Shaolin, mas também chegou nela muito mais tarde do que deveria. O treinamento do monge começou apenas em 2000, quando ele já era adulto e trabalhava como um simples motorista. Quando era criança, o Xi gostava muito de filmes de Kung Fu e sempre sonhou em ser como os personagens deles. Um dia, ao passar por um Shaolin, ele decidiu largar tudo e se dedicar às artes marciais. É ou não é uma história de super-herói? Caminhada quente. Entretanto, é bem possível explicar como as pessoas deitam ou andam sobre pregos. Afinal, não só os monges Shaolin podem fazer isso. É simples, quanto menor a área de ação, mais forte é a pressão. Sabemos que parece complicado. Para ficar mais claro, isso significa que o salto alto nos sapatos de uma garota exerce mais pressão no chão do que a pata de um elefante. Seguindo a mesma lógica, se houvesse apenas um prego, uma tentativa de pisar nele não acabaria nada bem. Mas se houver 100 deles ao mesmo tempo, a pressão será distribuída uniformemente no pé ou nas costas e você ficará protegido contra quaisquer sensações dolorosas. Só é preciso prática, sob a supervisão de um profissional, claro. Outro truque espetacular que sempre faz sucesso com o público é correr pelo carvão em brasa. Como as pessoas conseguem não se queimar? A resposta é simples. Normalmente, os pés
pés ou as mãos são molhados antes. O líquido evapora instantaneamente e forma uma camada protetora de vapor na pele. Você pode observar o mesmo fenômeno se colocar um pouco de água em uma frigideira quente. Afinal, a água não se espalha por ela como numa mesa, certo? Ela forma uma bolinha que rola pela superfície. Isso é precisamente por causa dessa camada protetora de vapor. No entanto, você precisa andar pelas brasas bem rápido para reduzir o risco de se queimar. E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar para algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.